Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre da TIM SA 2024. Queremos informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão em modo somente de escuta durante a apresentação da companhia. Haverá um replay dessa chamada no site da companhia. Depois dos comentários da TIM SA, teremos uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Nesse momento, serão dadas mais instruções. Olá a todos e bem-vindos à conferência de resultados da TIM SA para o terceiro trimestre de 2024. Obrigado pela presença. Sou Vicente Ferreira, diretor de Relações com Investidores. Este vídeo compartilha os principais destaques do nosso desempenho recente e as iniciativas estratégicas que estamos implementando para continuar nosso crescimento sustentável de fluxo de caixa. Depois teremos uma perguntas e respostas ao vivo com o CEO Alberto Griselli e CFO Andréa Viegas. Antes de discutirmos os resultados, lembro que a administração pode fazer declarações prospectivas e esta apresentação pode contê-las. Por favor, consulte o aviso na tela, também disponível no nosso material de resultados no site de Relações com Investidores. Com isso, vamos passar para os resultados. Olá, pessoal. Sou o Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil. Mais uma vez, entregamos resultados financeiros e operacionais sólidos em um trimestre marcado pela geração de fluxo de caixa. Mas antes de discutirmos nossos resultados em detalhes, quero apresentar uma parte relevante do nosso esforço de melhorar a percepção da nossa marca. Em setembro deste ano, ocorreu o Festival Rock in Rio. É o maior festival de música da América Latina, com duração de 7 dias e participação de mais de 700 mil pessoas. A TIM é patrocinadora master, o que reforça uma conexão entre a empresa e a música, que remonta a 2003. Desde então, mantivemos essa conexão, mas agora a estamos expandindo como uma plataforma para remodelar a percepção dos clientes sobre nossa marca. As redes móveis operam em condições extremas nesse tipo de evento, então usamos o festival para demonstrar a força e a confiabilidade da nossa rede 5G, enquanto inovamos na forma como interagimos com nossos clientes e potenciais clientes. Os resultados deste ano foram notáveis. A TIM foi a principal marca mencionada com enorme favorabilidade e exposição colossal da marca. Esperamos que investimentos como esse nos ajudem a fechar a lacuna na percepção da marca e abram um caminho para crescimento futuro. Voltando aos resultados financeiros. No terceiro trimestre, alcançamos um crescimento de 6,1% na receita de serviços, superando a inflação e mantendo a sustentabilidade de nossa dinâmica de receita, diante do já esperado segundo semestre mais desafiador. Né? Nossas receitas foram impulsionadas principalmente por serviços móveis, que expandiram 6,3% em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. O ARPU móvel é um importante fator, aumentando cerca de 5%, enquanto a base de clientes pós-paga melhorou com migrações e um novo recorde de churn baixo, 0,7%. Nosso EBITDA cresceu 7,5% durante o mesmo período, com mais um trimestre de expansão de margem. Após o terceiro trimestre de 2024, temos 13 trimestres de margens em expansão, confirmando nossa capacidade de ultrapassar os limites da eficiência. Nossa proxy para fluxo de caixa operacional alcançou um recorde para o terceiro trimestre, crescendo mais de 20% ano a ano. Como porcentagem das receitas, alcançamos 25% no terceiro trimestre e mais de 21% nos primeiros 9 meses de 2024. Temos a maior conversão de caixa da indústria. Esses resultados financeiros sólidos são acompanhados por inovações em nossas ofertas, desenvolvimento consistente de infraestrutura e melhorias em nossos serviços. Continuamos a desenvolver o conceito 3Bs. Então, para construir as melhores ofertas, focamos na melhor proposta de valor. Como prometemos no último trimestre, lancemos os melhores planos de controle do mercado.
Isso é parte de uma revisão completa de nosso portfólio pós-pago, estabelecendo novos pontos de preço para facilitar o upselling, enquanto revisamos benefícios e suavizamos a jornada do cliente. Essa abordagem proativa de gestão de nossa base de clientes está ajudando a aumentar a lealdade e melhorar o churn. Nossa base pós-paga está sustentando um ritmo sólido, crescendo perto de 8% ano a ano e 2% trimestralmente. No pré-pago, lançamos uma nova proposta com ajustes em nossa estratégia de mercado, visando melhorar nosso desempenho nesse segmento e abrir oportunidades para crescimento futuro. O segundo B, de melhor rede, combina a melhor cobertura com melhor qualidade e confiabilidade. Como sabem, a TIM é a única operadora a cobrir todas as cidades do Brasil com 4G e também é líder em cidades com 5G, muito próximo a 500 municípios. Estamos ampliando nossa liderança em qualidade consistente e fomos classificados em primeiro lugar em confiabilidade, um indicador-chave para a experiência do cliente e mais importante do que velocidade de download. Para oferecer o melhor serviço, trabalhamos em resolver os desafios atuais e construímos um caminho evolutivo com inteligência artificial ao mesmo tempo. A TIM está aumentando as taxas de resolução na primeira chamada e facilitando interações digitais para manter a qualidade do atendimento nos mais altos padrões de maneira eficiente. Portanto, o NPS do call center está melhorando e continuamos a superar o setor em rankings de resolução. Nossas iniciativas de IA continuam a evoluir. O Team AIX está 100% implementado para mais de 5 mil atendentes. Análises de fala e texto estão produzindo insights sobre as reclamações dos consumidores para melhorar e acelerar atividades de atendimento. Antes de Andréia falar, quero tocar um tópico importante para avançar nossos negócios. Como apresentamos durante o nosso Dia de Investidores há um ano, temos trabalhado na expansão e desenvolvimento de novas avenidas de crescimento, como o nosso ecossistema digital e nosso B2B. A expansão deste ecossistema digital é focada em verticais, como saúde, anúncios móveis, monetização de dados e educação, utilizando parcerias com empresas consolidadas. Por meio de investimentos de capital de risco, utilizamos o nosso fundo 5G com a Upload Ventures para explorar outros segmentos como startups e scale-ups. Anúncios móveis e monetização de dados mais do que dobram suas receitas nos últimos 12 meses, à medida que consolidamos nossa posição como jogador relevante nesses mercados. Na saúde, após o lançamento Suave, aprendemos e ajustamos a estratégia de mercado e agora estamos trazendo cerca de 20 mil novos clientes para o nosso parceiro. Na educação, desde o início da parceria, mais de 700 mil pessoas se inscreveram em cursos. Nosso fundo agora tem duas empresas investidas com mercados endereçáveis promissores a serem explorados. Nas próximas semanas, anunciaremos iniciativas em uma nova vertical para abrir mais oportunidades para a TIM. Com relação ao B2B, estamos acelerando nossa execução para desenvolver o novo mercado de IoT no Brasil. Fechamos o trimestre com mais de 600 milhões de reais em receitas contratadas, com dois contratos muito relevantes assinados. Além disso, temos um pipeline sólido de clientes potenciais para os próximos meses. Aqui estamos esperando ir além das verticais conhecidas de agro, iluminação pública e rodovias. Fique atento para as novidades antes do final do ano. Agora, vamos passar para mais detalhes financeiros com a nossa CFO, Andréa. Olá a todos, eu sou Andréa Viegas, CFO da TIM. Tenho o prazer de compartilhar que nosso desempenho continua a ser forte, com claro destaque para a nossa capacidade de geração de caixa, como já tínhamos antevisto e comunicado nos trimestres recentes. Apoiados por um sólido crescimento da receita acima da inflação, nosso EBITDA demonstrou resultados robustos, com um aumento de 7,5% e mais um trimestre de expansão de margem. Após contabilizar os impactos de arrendamento, o EBITDA depois de arrendamentos cresceu quase 9%. Nosso projeto de descomissionamento de torres não tem mais um impacto importante, restando algumas torres a serem descomissionadas financeiramente, com multas ainda a serem pagas. No entanto, esses números diminuíram significativamente. Consequentemente, a margem de EBITDA após arrendamento se expandiu em mais um ponto percentual ano a ano. Impulsionado pelo forte desempenho geral da TIM,
nosso lucro líquido viu um crescimento de 2 dígitos em comparação ao terceiro trimestre de 2023, apesar de um menor interest on equity. Além disso, o fluxo de caixa operacional cresceu mais de 20%, com margem expandindo para 25%. Apesar dos desafios do país com pressões de câmbio, estamos conseguindo manter nossos níveis de CAPEX dentro das faixas do guidance. Nossos resultados de 9 meses também são bastante positivos, com fluxo de caixa operacional próximo de 30% de crescimento e excedendo 21% como porcentagem da receita. O terceiro trimestre confirma o que destaquei em nossa chamada anterior. Os impactos sazonais negativos no capital de giro e CAPEX realmente se inverteram. Mesmo com quase 2 bilhões de reais em pagamentos de dívidas e juro, geramos quase 2,3 bilhões de reais em caixa antes de dividendos. Esses resultados ressaltam a força da nossa estratégia. Estou confiante de que estamos no caminho certo para cumprir nossas guidances de final de ano, mesmo com uma base de comparação mais desafiadora no segundo semestre. Agora de volta ao Alberto. Para concluir nossas discussões trimestrais, vale a pena recapitular alguns desenvolvimentos dos últimos 3 meses. Vimos alguns novos movimentos de preço dos nossos concorrentes, mas a concorrência permanece saudável e acreditamos que continuará assim. Tanto é que reformulamos nosso portfólio pós-pago sem utilizar a alavanca de preço para melhorar a proposta de valor. Estamos analisando cuidadosamente nossa dinâmica pré-paga e ajustando nossa oferta e estratégia de mercado para recuperar momento. Implementaremos mais casos de uso de GenAI que se mostrem promissores para a experiência de clientes e eficiência. Continuaremos a desenvolver nossos negócios enquanto cuidamos de nossos colaboradores, sociedade e meio ambiente. O terceiro trimestre foi marcado por um desempenho excepcional de fluxo de caixa. Também ficamos satisfeitos com a contribuição pós-paga e a eficiência de nossas operações. Temos certeza de que cumpriremos nossas promessas em todas as linhas do guidance. Portanto, em relação às nossas guidance de 3 anos, confirmamos nossa intenção de distribuir mais 2,7 bilhões de reais em remuneração a acionistas entre dividendos e juros sobre o capital, totalizando 3,5 bilhões em 2024. A jornada rumo à nossa aspiração de se tornar a operadora móvel mais preferida do Brasil exige compromisso firme e consistência. Tenho certeza de que temos as pessoas certas para realizar isso através de trabalho árduo, criatividade e disciplina. Agora vamos passar para as perguntas e respostas ao vivo. Muito obrigado, senhor Alberto. Agora vamos começar as perguntas e respostas para investidores e analistas. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, use o botão de levantar a mão. Se sua pergunta já tiver sido respondida, você pode sair da fila clicando o mesmo botão. Você pode também mandar perguntas por escrito usando o botão Q&A. A primeira pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo. Olá, bom dia, Alberto, Andréa. Obrigado por responder a minha pergunta. Na verdade, são duas. A primeira é sobre pré-pago. Gostaria de uma avaliação mais profunda de como vocês acham que estão indo nesse mercado. Estão perdendo o mercado? Vocês falou sobre menos recargas em alguns grupos. Quero entender então melhor o desempenho. A segunda é mais geral, sobre receitas de serviços móveis. Nem todos os concorrentes já publicaram, mas vocês estão crescendo abaixo da concorrência. Eu queria entender os elementos aqui. Vocês acham que é mais uma questão de serviços de valor agregado crescendo menos ou mais é o pré-pago que está puxando para baixo? Obrigado, Marcelo. Começando com a primeira pergunta, e está relacionada à segunda, com relação ao pré-pago. O que estamos observando nesse trimestre, nos últimos 3 trimestres, é que estamos nos movendo de lado. Havendo as nossas cestas pré-pagos, os números são bem parecidos no primeiro, segundo e terceiro trimestres. Avaliando os concorrentes, provavelmente o padrão é bem semelhante. Ano a ano, o desempenho
se mostrou muito bom em 2023 no pré-pago e, portanto, a comparação pode mostrar uma queda de receita de trimestre a trimestre, começando no segundo deste ano. Isso é basicamente devido a alguns fatores. Vamos recapitular o que aconteceu no último trimestre do ano passado, onde fizemos ajustes de preços generalizados. Depois desse ajuste de preços generalizado, basicamente, fizemos duas coisas. Criamos, primeiro, mais incentivo para a migração do pré-pago para o controlado. Então, em 2024, tivemos uma migração mais rápida do pré-pago para o controlado até agora. Isso tem um impacto, claro, na receita pré-paga. Ao mesmo tempo, nós observamos uma frequência menor de recarga em alguns grupos específicos do pré-pago depois do ajuste de preços. Então, uma elasticidade negativa que criou um impacto negativo na receita pré-paga e seu potencial de crescimento. Então, isso tem um elemento aí que foi de propósito, outro não. E isso explica, então, o desempenho do pré-pago no primeiro, segundo e terceiro trimestres. Há cerca de 2 meses, lançamos uma proposta de valor melhorada para melhorar a performance pré-pago daqui para frente, centrada, basicamente, em três conceitos. O primeiro é ter um maior apelo para o pré-pago no mercado, avaliando a oferta de pré-pago, elas são bem semelhantes e disso já há algum tempo. Então, lançamos inovações no mercado para sermos mais atraentes. Segundo elemento é o aumento da frequência de recarga em alguns grupos específicos, relacionado principalmente ao benefício WhatsApp que incluímos. E o terceiro elemento é o estímulo ao download e uso do nosso aplicativo, da TIM, que nos dá dois benefícios. Primeiro, um melhor mecanismo de comunicação e segundo, um melhor custo de serviço. Então, avaliando a performance pré-pago, o que está por trás dela é a migração do pré-pago para uma migração para o controlado e, por outro lado, uma mais baixa frequência de recarga em alguns subconjuntos de mais baixa renda. Então, essa é a resposta à sua primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta, sobre a nossa performance de receita geral. Nós estamos no caminho correto, no pós-pago, alinhados com a concorrência, e o que o está nos desacelerando em comparação a eles, principalmente, é o desempenho pré-pago. Então, o que eu acabei de falar sobre o pré-pago tem um impacto na nossa receita total, e é por isso que estamos lançando uma nova proposta de valor para captar essa oportunidade que nós vemos no pré-pago. Claro que temos outras oportunidades de receita também relacionadas principalmente à nossa estratégia de plataforma de cliente e ao segmento de negócios que estão tendo impacto no nosso aumento de receita. Muito obrigado, Marcelo. Está claro, está muito claro. Muito obrigado. Próxima pergunta vem de Vitor Tomita, da Goldman Sachs. Olá, bom dia. Obrigado por responderem a minha pergunta, que na verdade são duas. A primeira, a respeito do lado pós-pago agora. Se puderem dar uma atualização de como vem a concorrência no pós-pago, particularmente nos planos controlados, onde vocês têm feito essa migração do pré-pago para o pós-pago e acabaram também de lançar um novo portfólio de planos. A segunda pergunta é a respeito das iniciativas de anúncios móveis. Gostaria de ter mais detalhes a respeito dessa evolução e, em particular, de como ela está sendo operacionalizada, em particular, quais são as formas mais frequentes de vocês mostrarem os anúncios para os clientes, se é por notificação push, ou vídeos, ou outros métodos. E com relação ao seu crescimento em anúncios móveis, se isso tem uma concentração maior no seu próprio inventário de anúncios ou dos parceiros? Essas são as minhas perguntas. Muito obrigada.
Estão me ouvindo? Sim. Então, falar sobre o pós-pago, que foi a primeira pergunta, e a dinâmica competitiva nesse segmento. No pós-pago puro, que são os planos de mais alto valor, que começam com 110, 120 nos planos, ali a gente vê um ambiente racional, sem grandes movimentos ou grandes atualizações aí. Aí temos o que definimos como pós-pago de entrada, que são os planos controlados ou híbridos. Aí temos executado ajustes de preço do front book e back book entre o primeiro e segundo trimestre. Outro concorrente fez algo bastante parecido no mesmo momento, ou seja, entre o primeiro e terceiro trimestre. E a Claro fez um movimento semelhante no início de julho e decidiram depois retroceder no final de julho. Retrocederam aonde estavam antes da atualização. Então, eu diria que é algo relacionado, algo que não funcionou bem para eles. Então, uma vez que você faz um ajuste de preço, você tem uma intenção. Então, o fato deles terem retrocedido é um sinal de que algo não funcionou bem para eles. Mas a diferença de preços é pequena entre os principais players. Bom, vemos os preços e o que tem acontecido nos últimos dias. Vemos que o Nubank lançou uma MVNO, posicionando a oferta nesse grupo de preços no nível controlados de uma forma um pouco mais agressiva em comparação a nós. Nós vemos essa oferta como uma oferta daqueles que façam um upsell para os seus clientes. E com relação a isso, é uma oferta bem parecida à nossa BTL. Então, um pouco mais agressiva em preço, mas a oferta em si não apresenta, nesse momento, nada de especial. Avaliando a nossa estratégia, nós temos um comprometimento com a abordagem mais por mais. Para dar um exemplo, Vitor, acabamos de lançar nossa proposta de valor de Black Friday para o plano controlado, onde não mexemos no preço. O que nós estamos oferecendo ao cliente são benefícios adicionais quando assinam a promoção. E qual é o benefício adicional? É um ano de assinatura para Netflix. Então, nós estamos, do nosso lado, jogando com essa abordagem more for more, mais por mais. E essa campanha Black Friday confirma essa abordagem. Passando agora para a pergunta segunda sobre anúncios móveis. Então, hoje em dia, estamos usando principalmente nosso inventário próprio, trabalhando com os nossos próprios canais. Esses canais são principalmente o nosso app, um outro subconjunto de apps que nós temos, nosso mecanismo de comunicação um a um e o portal que os clientes são direcionados quando terminam a recarga. O formato é variável, depende do canal. Pode ser vídeo, dependendo do canal, por exemplo, o app ou o portal cativo, ou pode ser imagens ou só mensagens simples. Então, no último ano, temos trabalhado para expandir o inventário e temos trabalhado para criar um pipeline de anunciantes, mostrando a eficiência do nosso mecanismo de comunicação, do nosso inventário. E tem funcionado bem. E esse é o motivo pelo qual temos aumentado o nosso inventário dentro dos nossos perímetros, não upside, no momento, e capturando mais clientes do nosso lado. Ficou muito claro, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Gustavo Farias, UBS. Olá, estão me ouvindo?
Sim, obrigado. Tenho duas perguntas. Primeiro, sobre pré-pago. Considerando as frequência menor de recarga no mercado pré-pago, qual seria o impacto relevante do BETS no pré-pago? E minha segunda pergunta é, queria mais detalhes sobre as despesas e os seus números nos últimos trimestres, comparativamente. Eu respondo a primeira e depois a segunda eu passo para a Andréia. Então, a menor frequência de recarga pré-paga está relacionada no pré-pago, quando você vê, temos diferentes segmentos de clientes, diferentes perfis. Por um lado, num extremo, temos os clientes de mais baixa renda, e no outro extremo, o oposto, são aquelas pessoas que não têm nenhuma restrição econômica, mas são pessoas que pagar de forma pré-paga. A frequência mais baixa tende a impactar no segmento de mais baixa renda. E, no nosso ponto de vista, isso está relacionado ao ajuste de preço que nós implementamos no ano passado. O impacto negativo de bets, nós não temos nenhum dado que nos mostre que os bets estejam prejudicando as nossas recargas. Bom, com relação à sua segunda pergunta, temos um aumento de 3 pontos. Temos o ajuste de inflação com relação aos nossos contratos e temos novos sites da nossa expansão de 5G e temos nossos novos contratos também, como os contratos de energia, que também têm um impacto. Nós estamos trabalhando a continuar a gerar eficiências e esperamos que essa linha tenha um crescimento. A receita o crescimento de receita seja maior do que o do arrendamento. Do- Ainda temos esse impacto no próximo trimestre, mas a expectativa é que seja tudo sob controle e mais baixo do que o aumento de receita. Obrigada. Próxima pergunta, de Fanny Kanomuri, HSBC. Muito obrigado. Minha primeira pergunta tem a ver sobre os seus planos de reajuste de preço para o ano que vem, considerando que a Claro retrocedeu com relação aos seus ajustes deste ano. E a segunda pergunta é a respeito de guidance de CAPEX para 2025, 2026, considerando a depreciação que nós vemos prevista no guidance. Eu peguei a primeira pergunta sobre ajuste de preço. Eu não tenho certeza que eu entendi bem a segunda. Você entendeu? Ah, então tá. Então, a primeira pergunta, com relação ao ajuste de preços. A ideia para o ano que vem é repetir o que fizemos este ano, entre o primeiro e segundo trimestres, que foi o que chamamos de ajuste de preço, tanto de back como front book. A, a diferença é a seguinte: este ano, 2024, e em 2023, fizemos os dois movimentos em conjunto, aumentamos os preços, tanto back como front book. Ano que vem, com relação aos preços back book, nós vamos executá-los como executamos antes. Com relação ao ajuste de preços front book, esses são ajustes que, claro, sofrem o impacto dos movimentos gerais do setor. Com relação ao pós-pago, estamos bem à vontade. Sabemos que estamos no bom ponto de preço e vamos executar ambos em conjunto. Para os planos controlados hoje, estamos num ponto de preço que há uma diferença entre nós de preço entre as diferentes operadoras, mas eles são muito semelhantes.
Com relação a ajustes de backbook, temos 100% de certeza e provavelmente faremos um ajuste de inflação nos front book também, como fizemos em 2024 e 2023 também, dado o ambiente competitivo atual. Com relação ao CAPEX, nós estamos em linha com o esperado. A visão de um trimestre não é o ano como um todo, nós temos que avaliar o ano como um todo. Tivemos muitas eficiências geradas por os nossos contratos 5G e esperamos manter ainda assim o nosso guidance de CAPEX para o ano como um todo. Não sei se respondi sua pergunta. A minha pergunta era, uma vez que teve a depreciação do real com relação ao dólar, se isso tem um impacto no guidance em 2025 e 2026, o guidance de CAPEX. Ah, entendi. Nós estamos num bom momento de taxa de câmbio com relação aos nossos contratos e a banda que nós consideramos para taxa de câmbio. Então, até agora não houve impacto com relação ao dólar. Em 2025, estamos trabalhando na mesma faixa e, por enquanto, pelo menos. E com a taxa de câmbio atual, nós não vemos nenhum impacto para 2025. Eu quero complementar que acabamos de fechar uma rodada RFQ com os provedores 5G, que é um elemento importante do nosso CAPEX em rede. Isso foi feito há uns 2 meses. As bandas que nós estamos avaliando são compatíveis com a taxa de câmbio atual. Se houver uma grande mudança, claro, talvez haja um impacto, mas com a situação atual, estamos confortáveis. A rodada para os próximos 3. Próxima pergunta, de Gabriel Vaz de Lima, do Morgan Stanley. Muito obrigado. Bom dia, Alberto, todo mundo. Tem uma pergunta sobre o crescimento de 2025, considerando a macroeconomia e os novos planos do New Bank. Quais seriam os riscos para o ano que vem? E vocês acham que vão crescer acima da inflação? Ora, Gabriel, nosso plano é crescer acima da inflação e até agora os elementos estão aí que são necessários para que consigamos crescer acima da inflação. O crescimento, principalmente no pós-pago, um aumento na base de cliente e no ARPO relacionado ao ajuste de preço, e estamos planejando fazer o ajuste de preço como acabamos de mencionar em resposta à pergunta de Fanny. E na nossa performance no pós-pago mostra um crescimento impulsionado principalmente pelo crescimento de clientes e ARPO, e achamos que isso vai continuar assim ano que vem. No pré-pago, nós temos um esforço e um comprometimento de melhorar o nosso desenvolvimento, nosso performance. Trimestre sobre trimestre, nós estamos com um movimento lateral, como vimos. E agora estamos vendo um aumento mês a mês. Lançamos a oferta há cerca de 2 meses e, em geral, leva alguns trimestres para decolar. Então, estamos vendo os nossos KPIs operacionais e estamos positivos em vários deles. Então, nós estamos esperando uma melhora aí. Temos outros conjuntos de receitas, como, por exemplo, as das plataformas de cliente e a receita B2B, que está aumentando constantemente, não só as receitas contratadas, mas também temos um pipeline que estamos avaliando. Então, avaliando a projeção de inflação para o ano que vem e os esforços que nós estamos implementando, nós estamos confortáveis em manter um crescimento acima da inflação, de acordo com o guidance no ano que vem,
entre 5% e 6%, só para lembrar qual é o objetivo. Este ano era entre 5% e 7%, e a partir do ano que vem, entre 5% e 6%. Muito obrigado, foi muito claro. Próxima pergunta, Emílio Rencioni, do Itaú BBA. Muito obrigado. Tenho duas perguntas. Primeiro, quer saber sua opinião a respeito da evolução do cliente do pré-pago para o controlado pós-pago. Se puderem falar um pouco sobre a porcentagem de migração e quantos clientes vão passar talvez para o pós-pago e as diferenças de churn nesses diferentes segmentos e qual é a precificação dos diferentes clientes pós-pagos. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta para a Andrea. O Open Control tem sido bem marcante. O Alberto falou sobre o crescimento acima da inflação, mas além disso, há alguma margem para economias em OPEX para vocês terem uma expansão ainda maior de margem? Obrigado. Vou começar então com a primeira pergunta, com relação à migração do pré-pago para o controlado. Uma boa proporção da nossa base, representando, na média, 50% do número geral. E é um crescimento de 2 dígitos ano a ano. Um dos estímulos foi o ajuste de preço do pré-pago e o fato de termos conseguido bem selecionar o cliente correto para fazer a migração do pré-pago para o plano controlado, assim como controlado para controlado e controlado para pós-pago puro. Ao desenhar essas migrações, o que avaliamos foi um número enorme de subgrupos. E para cada um, demos um ponto de início e de término, que é diferente para cada subgrupo. Então, com isso, tivemos diferentes objetivos em termos de preços e benefícios. Nós, então, elaboramos essa estratégia de migração de tal forma que queríamos ter um aumento de ARPU, sendo um dos drivers, e também sem aumentar a inadimplência. É por isso que avaliamos esse diferencial dessa maneira, tentando migrar para outra, sem piorar o churn e inadimplência. E sempre, quando tiver a equação correta, nós fazemos escala. Então, temos esse aumento de ARPU, mantendo o controle do churn e na inadimplência. Fazendo sempre uma sintonia fina e otimizando no nosso trabalho com a equipe de marketing. Esse é o motivo pelo qual a gente tem um aumento de receita sem aumento da inadimplência, que está bem estável, em 1,9% da receita, ou churn, que está numa baixa recorde. Então, fazemos isso de forma cautelosa, aumentando as receitas, mas sem tendo nos nossos KPIs, como o churn, por exemplo. Foi claro? Ficou claro? Respondi a sua pergunta? Sim, a primeira ficou muito claro. Com relação à segunda, pensando sobre a expansão de margem para ano que vem, e eu vi que o seu controle de OPEX tem sido notável. Então, talvez possam falar a respeito de que itens no OPEX vocês podem ter talvez um controle ainda maior para assim conseguir essa expansão de margem, além desse aumento de preço acima da inflação. Oi, Carlos.
Na TIM, nós estamos sempre trabalhando em eficiências e procurando novas oportunidades de melhoras. Agora estamos fazendo alguns testes com inteligência artificial para trabalhar principalmente na manutenção de rede, atendimento ao cliente, call center. Estamos sempre procurando novas oportunidades. É claro que já temos uma margem bastante alta, mas nossa intenção é continuar a aumentar, diminuindo um crescimento de OPEX inferior da receita. Então, estamos sempre procurando oportunidades de melhora. O nosso foco é, pelo menos, manter o patamar que já temos de margem, particularmente no EBITDA depois de arrendamento, esperamos ter um aumento ainda adicional de margem. E, Carlos, quero acrescentar aqui, avaliando as diferentes categorias, temos a disciplina e o compromisso de todo mundo aqui de entregar nisso. Temos a tecnologia também que a André mencionou, por exemplo, inteligência artificial, que é a última onda que estamos implementando, e nós demonstramos ter a eficiência numa escala limitada e já estamos passando dessa escala limitada para uma implementação total, para ter uma sinergia, então, em escala total. Uma terceira alavanca que vale mencionar é as decisões avaliando fazer ou comprar. Por exemplo, no passado tivemos várias iniciativas de terceirização, por exemplo, para fraude, para billing, fechamos uma, outro contrato para infraestrutura e estamos trabalhando num outro elemento. Então, primeiro, disciplina, dois, tecnologia, e terceiro, essa revisão das atividades internas ou terceirizadas para aumentar a produtividade e qualidade. Muito obrigado pelas respostas. Próxima pergunta é de Daniel Federli, da Bradesco BBI. Daniel, seu microfone está aberto. Bom dia, muito obrigado. Alberto, você vê margem para simplificar os planos, para que os planos sejam mais fáceis de entender, sem SVAs, por exemplo? Haveria algum motivo para simplificar os planos? Além disso, se há margem para melhoras significativas na experiência do cliente na loja e no aplicativo? E qual seria o prazo para melhorar essas experiências? Se há algo que leva tempo ou algo que é fácil mudar de um ano para o outro? E a segunda pergunta é: temos novos players chegando no mercado, mas ainda assim, como vocês veem a importância das ofertas de conversão, como um pacote de telefonia fixa mais sem fio? Começando com a primeira pergunta, em termos da qualidade do nosso serviço. Isso é um imperativo da nossa estratégia, um elemento importante na nossa estratégia More for More. Então, se nós não vamos concorrer na base de preço, nós temos que concorrer na base de qualidade e valor percebidos pelo cliente. Então, na nossa estratégia More for More, o que temos feito, e é o que fizemos com o nosso portfólio pós-pago, tanto o controlado quanto o puro, que nós acabamos de mencionar, é incluir benefício que o cliente valoriza. E, em geral, nós temos pacotes. Quando vemos o cliente, sabemos o que eles valorizam, porque sabemos quantos deles assinam algo a mais além do serviço móvel. Na nossa apresentação, por exemplo, no pós-pago, mencionamos que tivemos o nível de penetração em 11%, mas qual o nível de entrada? Bom, na faixa de 30% a 40%, dependendo do grupo, de penetração de pacote na nossa base de cliente, ou seja, alto, ou seja, algo que o cliente valoriza.
Então, isso são os benefícios e os pacotes de benefício. Uma outra coisa em que a gente trabalha não é só no valor percebido, mas na qualidade percebida, simplificando o processo. Então, temos os planos que acabamos de reformular com melhoras significativas. E nós temos sempre trabalhado mês a mês na melhora da experiência do cliente. E isso se reflete na melhora no NPS, como apresentado os nossos resultados. É uma jornada longa, mas ela é fundamental para nós. Temos diferentes atividades e alavancas que estamos utilizando para chegar aos nossos objetivos. Quando passamos a melhora no app, bom, foi um exemplo, como você mencionou. Estamos trabalhando no desenvolvimento de um novo aplicativo que vamos lançar no começo do ano que vem. O aplicativo é juntamente, e também o portal cativo, que é quando você é um pré-pago e acabam os seus créditos. Esse portal já foi implementado esse ano e o aplicativo, com uma interface bem mais simples, será implementado no começo do ano que vem. Então, isso é parte da nossa estratégia e temos esse comprometimento. Como para sua referência, o NPS é parte do incentivo de curto prazo de toda a equipe de liderança e profissional. Então, é um KPI muito importante para nós. Bom, a sua segunda pergunta foi a respeito da abordagem puramente móvel. É como FWA. Você tem que sempre verificar e reverificar. A convergência no Brasil tem um limite no seu escopo e intensidade, dependendo do segmento em que se trabalha e qual o escopo geográfico também. No final das contas, 65% do mercado da fibra está nas mãos de alguém que não tem uma proposta de valor móvel. Então, uma oferta oferecida por alguns players que representam 35% da oferta total. Avaliando o resultado potencial da a potencial diferença de resultado entre o pós-pago puro versus uma abordagem de conversão, eu acho que é importante mencionar que temos um crescimento na nossa base pós-paga que é mais rápido do que o líder de mercado. Então, não vemos que isso vai desacelerar. E no churn, nós estamos com o melhor churn que já tivemos na história. Então, do ponto de vista estratégico, acho que não temos um impacto agora. Em termos dos resultados, eu confirmo o que acabamos de falar. Obrigado, Alberto. Próxima pergunta. Luca Branding, Bank of America. Bom dia, obrigado. Temos aqui duas perguntas. A primeira, em geral, o capital de giro tem uma dinâmica positiva no primeiro trimestre e queria se esse ano isso é confirmado, no quarto trimestre, aliás. E a segunda pergunta, vocês tiveram um desempenho muito forte na receita móvel esse trimestre, foi mais de 20% ano a ano, e vocês mencionaram que isso está relacionado principalmente a alguns projetos de IoT. Queria entender então um pouco mais se isso é recorrente ou se foi pontual ou se há outras iniciativas nessa linha que podem melhorar os resultados no futuro. Obrigada. Vamos começar com a segunda pergunta, porque praticamente você já respondeu na sua própria pergunta. Então, a IoT está aqui para ficar, é intencional, é parte da nossa estratégia. Então, temos várias coisas em várias novas receitas. A IoT é uma delas. Temos também a plataforma de cliente, também tem as receitas de roaming, que estão vindo porque temos o melhor posicionamento em pós-pago. Então, é algo que está aumentando e é intencional e vai continuar assim. Agora, em resposta à sua primeira pergunta, quando vemos a nossa dinâmica, diria que depende
de qual KPI você está avaliando. Estamos querendo um equilíbrio entre crescimento de receita, aumento de margem e fluxo de caixa livre crescente. Então, vemos essa dinâmica em todos os trimestres. É basicamente, é, é por isso que falamos que aumento da receita acima da inflação, a expansão de margem e aumento do caixa. Em termos da dinâmica da receita especificamente, o que esperamos que vai acontecer é que hoje nós vemos o pós-pago com bom desempenho, outras fontes aumentando e o pré-pago andando de lado. Vai ser difícil fazer a comparação, porque no último trimestre de 2023 nós fizemos o ajuste de preço. E aí, nossa receita pré-paga provavelmente terá um desempenho. é, Tem a sazonalidade no primeiro trimestre, né? E em novembro e dezembro. Mas ainda assim tivemos é uma comparação difícil, porque o ajuste de preço do pré-pago de 2023. Com relação, temos essa dinâmica específica, né? No começo do ano temos capital de giro negativo e no segundo semestre ele é positivo. Sempre foi assim, essa dinâmica entre o primeiro e o segundo semestre. Eu confirmo que o quarto trimestre teremos um capital de giro positivo. Do primeiro ao quarto trimestre há um aumento de capital de giro, e isso é parte da nossa dinâmica, particularmente em função da dinâmica com os principais fornecedores. Muito claro, obrigado pelas respostas. Próxima pergunta, Carlos Sequeira, BTG Pactual. Olá, bom dia. Eu tenho várias perguntas. Primeiro, sobre precificação. Alberto, você mencionou que os preços de plano controlado são bem parecidos. A TIM, a Vivo, claro, é verdade. Mas agora entrou a Nubank com uma oferta R$ 10 mais baixa do que a mais barata das grandes operadoras. Então, minha pergunta é se você acha que para os planos controlados, principalmente os de entrada, você acha que esse preço de R$ 10 a menos vai ser o suficiente para fazer com que haja uma mudança na dinâmica de preços daqui para frente? Como você vê? Talvez ainda seja cedo demais, mas queria saber sua opinião agora que temos essa nova oferta da Nubank. Bom, fazendo a comparação de 55, 45 ou 60, claro, há uma diferença. Mas a vida é assim, não é? Você tem diferentes grupos de cliente, tem aqueles que valorizam a estratégia more for more, então as ofertas não são comparáveis, porque a oferta de 55 tem um pacote com Netflix, por exemplo, outros benefícios. Então tem um valor adicional ali, e sabemos que os clientes gostam disso. E há um subconjunto de clientes que são mais sensíveis a preço, de fato. Para eles, esse tipo de oferta talvez seja atraente. Mas é importante lembrar que você está oferecendo uma oferta BTL com o que chamamos uma oferta front book. Nós temos ofertas BTL. Então, quando você migra do pré-pago para um plano controlado, você não vai de 30 para 60 ou R$ 55, porque seria um passo grande demais. Então, há várias ofertas intermediárias ali. Então, é justo comparar BTL com BTL. E aí, nesse caso, a diferença não é tão grande. E temos que ver o que vai acontecer ainda. Por enquanto, o escopo ainda é bem limitado. Quando você é um cliente e quer mudar, você pode ter. O processo de portabilidade de número é difícil, você precisa ligar e eles não sabem o que fazer direito para fazer a portabilidade. Então, eu acho que o que temos hoje na mesa não vai mudar a dinâmica de preço.
Tem uma outra pergunta. Vocês têm o crescimento já acima da inflação do top line há vários trimestres, é incrível. Já sabemos como é difícil um crescimento acima da inflação nesse setor. Mas há grandes oportunidades de crescimento no broadband, B2B. Como você vê essas oportunidades daqui para frente? Qual a sua importância? Bom, você falou sobre duas coisas importantes, então vou começar com o B2B. A receita contratada está acelerando rapidamente. Temos um pipeline também robusto, e muitas ações em andamento, identificamos verticais interessantes para atacar primeiro, e temos oportunidades orgânicas e há oportunidades também de aumentar as nossas capacidades para captar um conjunto mais amplo da receita B2B. E isso, como falamos no nosso Investor Day, pode ser feito através de crescimento orgânico ou não orgânico também, para que tenhamos as capacidades necessárias para que possamos ter um portfólio maior. Em B2B, a resposta é bem direta. É algo importante para nós, é um pilar importante da nossa estratégia. Estamos trabalhando nisso com assertividade e queremos ter sucesso. Com relação à banda larga, a resposta é mais complexa, porque o mercado é bastante competitivo, continua sendo competitivo e a concorrência está aumentando, porque temos dois níveis: o nível nacional, em que há uma estabilidade, nos R$ 100 de nível de entrada por assinatura, mas no nível regional, há vários municípios em que há muita concorrência por preço, e os preços chegam a R$ 50, mais ou menos. E o número de municípios em que isso acontece, esse ambiente de mercado, que não é atraente por causa dessa concorrência que tem uma pressão no churn e no ARPU. Então, claro, há uma oportunidade de crescimento nesse espaço. Nós acelerarmos e ficarmos atraentes. Há oportunidades não orgânicas e daí precisamos ter um fit estratégico e o preço correto também. Então, é menos relevante no curto prazo em comparação ao B2B, que é um foco que eu acabei de mencionar. Muito obrigada. E se eu puder, eu tenho uma última pergunta. Nós temos visto alguns números caindo para a TIM, outras empresas também, em outras áreas. No seu caso, este ano, o CAPEX de vendas talvez seja pouco mais, entre 17 e 17,5%. Qual seria o nível mínimo no longo prazo? Cerca de 15? Qual é o número que seria razoável para o CAPEX de vendas? Eu sei que não é uma pergunta muito direta. O piso, bom, é difícil ir abaixo de 20%, a gente falava há alguns anos, mas chegamos a menos de 20%. Agora, 18,9%, este ano vai ser provavelmente um ponto mais baixo. O nosso CAPEX está bem controlado. Nós queremos implementar o CAPEX e, ao mesmo tempo, manter nossa liderança e de cobertura e confiabilidade de rede. Queremos ambas as coisas. Então, as coisas estão indo bem do nosso lado, porque em termos de cobertura, nós já fizemos boa parte do trabalho, somos a única operadora com 100% de cobertura 4G dos municípios e, e com grande diferença entre o primeiro e o segundo lugar de cobertura de municípios de 4G. Estamos expandindo o 5G rapidamente. E estamos mantendo uma liderança. E a última negociação com os nossos
fornecedores nos dão uma segurança adicional. E então vai ser bom manter vai manter a nossa vantagem competitiva. Então, algo que precisamos comunicar para o cliente, porque é algo que nós não tínhamos no passado. Então, para encurtar a história, basicamente, vemos o nosso CAPEX constante nos próximos anos e um crescimento de receita. Então, fazendo a conta, vocês veem que a, a razão vai cair, a proporção cai nos próximos 2, 3 anos. Então, não vejo um risco significativo de, de que essa tendência seja alterada. Muito obrigada. Uma vez mais, se alguém tiver alguma pergunta, use o botão levantar a mão ou mande por escrito usando o botão Q&A. Nossa pergunta, próxima pergunta, Gabriel Guzan do Citi. Uma pergunta rápida. É o oposto do Carlos sobre banda larga. Se não faz sentido investir nesse mercado, não faria sentido, então, vender essa parte do mercado, vender essa parte da operação? Hoje em dia, no final das contas, temos opcionalidade. Nós somos uma operadora de telecomunicação, temos 2%, nós temos uma marca com credibilidade, temos uma base de clientes enorme, temos uma rede comercial bastante ampla e a banda larga é um serviço adjacente que podemos perseguir com facilidade, dadas nossas competências. Então, uma opcionalidade. Se concluirmos que a banda larga, o contexto atual não vai mudar, nós talvez possamos vender essa parte do negócio. Mas, no final das contas, se nós não virmos, do ponto de vista de consolidação, um mercado atraente, isso também justificaria a venda. Se virmos a consolidação do mercado no nível de serviço de rede, nós acreditamos que possamos atuar nesse mercado. E se mudarmos de opinião e não quisermos mais atuar nesse mercado, vender é sempre uma opção. Obrigado. Não há mais perguntas, então, muito obrigado pela presença de todos. Já passaram-se 9 meses do ano. Nós temos entregado em termos de aumento da receita acima da inflação, expansão de margem, no nível EBITDA e EBITDA depois de arrendamento e também em fluxo de caixa livre. Temos estratégias ainda para os 2 meses finais do ano. E eu quero agradecer à nossa equipe como um todo por seus esforços até agora e temos ainda 2 meses para concluir 2024 de acordo com os nossos planos. Muito obrigado a todos. Isso conclui, então, o call de resultados do terceiro trimestre de 2024 da TIM SA. Para mais informações, vá tim.com.br/ir. Vocês podem agora desconectar uma vez mais. Obrigado por sua presença.